Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. No vídeo de hoje nós vamos montar uma planilha para a seleção dos ativos que nós queremos comprar em 2020. Como nós tratamos em vídeos anteriores, o início do nosso trabalho para a formação da carteira com o objetivo de recebimento de proventos. Então, se o nosso objetivo é formar uma carteira que vai crescendo mês a mês com investimentos de R$2.000 em ações, com foco em recebimento de proventos, nós temos que seguir o passo a passo daqueles 4 pilares da análise fundamentalista. Tá certo? Então, eu vou encerrando aqui essa introdução e nós vamos direto lá para a planilha. Eu vou falar para vocês exatamente como foi que eu montei esta lista de ativos e como foi que a gente selecionou esses ativos que nós vamos trabalhar ao longo de 2020. O segundo passo é esperar o time da operação. É se basear na análise técnica para escolher o momento oportuno, onde eu tenho maiores amplitudes de ganho e menores riscos da operação não ser bem sucedida em virtude de você perder valor no ativo. Então, o que nós queremos? Queremos ganhar proventos, mas também queremos comprar a ação no momento em que o preço esteja favorável, e que tenha maiores probabilidades da ação também se valorizar. Dessa forma, ganhamos não somente proventos, mas também na valorização do ativo. Tá bom? Vamos lá para a planilha. Até já. Pronto, galera, aqui a gente então vai começar o nosso estudo pelo site da B3. Aqui no site da B3 eu consegui listar a carteira teórica do Ibovespa, válida para o dia de hoje, 31 de janeiro de 2020. São as empresas, os ativos que têm maior movimentação, maior volume de negociações e que têm maior peso, participação na composição do índice. Então está aqui listado, da que tem o maior peso para que tem o menor peso. Eu peguei todos esses ativos, tá? Marquei todos esses ativos, tá certo? Vim aqui, marquei e copiei, Ctrl C, Ctrl V para essa planilha. Aqui nessa planilha, eu fiz a comparação, colei aqui e vim analisando se esses ativos estavam coerentes, estavam compatíveis com um pagamento de proventos superiores a 0,7, 0,6, que era o mínimo de corte ali para a gente poder analisar os outros parâmetros também, tá? Então, muitas vezes, o ativo não paga ali o CDB, paga menos do que o CDB, mas ele tem potencial de valorização, que no fim vai te dar uma valorização muito maior quando se soma a valorização do ativo com os proventos. Lembrando que essa carteira é uma carteira que ao longo do tempo vai acumulando um volume muito grande de ações e esses proventos vão ser cada vez maiores, tá bom? Então, marquei em amarelo aquelas que se enquadram dentro da lista dos melhores proventos, Vim aqui no site Fundamentos, e fiz a seguinte triagem, o seguinte critério. Eu marquei aqui, busca avançada por empresas, ele abre essa página, e aí eu escolhi o critério Dividend Yield. E aqui, quando eu mando buscar, ele lista as empresas, o site lista as empresas, com base no Dividend Yield do maior para o menor. Então, bastou eu vir comparando aqui essas empresas listadas no pagamento Dividend Yield, se estavam na composição do índice Bovespa. Assim, eu consegui chegar a essa seleção de ativos que aqui está nessa planilha do lado, tá bom? A partir de então, eu vim fazer a análise que nós já tratamos no fechamento, no resumo da análise fundamentalista, quando nós dissemos ali quais são os 4 pilares da análise fundamentalista e como analisamos esses pilares. Então, relembrando,
a análise do crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos, nós queremos que essa receita líquida seja maior que 1. Se não for maior que 1, nos últimos 5 anos a empresa pode ter uma receita crescente num ano, decrescente no outro, né? Mas no conjunto de 5 anos ela tem que estar positiva, maior que 1. A gente não quer comprar uma empresa que está tendo uma receita líquida decrescente, negativa. Então, se ela está menor que 1, a gente já marcou aqui em vermelho. Tá? Essa empresa não vai compor a nossa carteira. Da mesma forma, a análise da margem líquida. O que é a margem líquida? Vamos lá no site, né, e vamos relembrar o que é a margem líquida para que todos acompanhem esse vídeo juntos. Margem líquida. O conceito de margem líquida é o lucro líquido da empresa dividido pela receita líquida. Em cima eu tenho o lucro líquido, embaixo a receita líquida. Então, quanto da receita da empresa efetivamente é lucro? Tirando todos os custos, etc. Eu quero que seja 10% pelo menos. Tá? O lucro líquido tem que ser pelo menos 10% da receita gerada pela empresa. Por quê? Porque os meus proventos serão pagos em cima do lucro líquido. Então, se eu tenho uma empresa com um lucro líquido de menor que 10, 1, 2, o percentual de proventos vai ser muito pequeno, então não nos interessa. Porém, não é um critério restritivo, ele é classificatório, né? Você vai escolher do maior para o menor, tá certo? Aquele que paga que tem uma margem líquida superior a 10, ele tem prioridade àqueles que têm uma margem líquida inferior a 10, tá bom? Mas não é excludente. Aqui sim é excludente, a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Eu tenho lá a dívida de 50 e um patrimônio de 100, esse é o nosso limite, tá certo? Se eu tenho uma dívida de 51 e um patrimônio de 100, a minha dívida está maior do que a metade do meu patrimônio, aí começa a comprometer a segurança do nosso capital. A gente não vai investir numa empresa que já tem um endividamento superior à metade do seu patrimônio, tá? A gente não quer isso, isso é um critério nosso aqui, meu, e aí a gente está trabalhando com base nesse critério para montar essa carteira, certo? Então está aqui, eu marquei de vermelho todas aquelas empresas que apresentam uma dívida que não foi informada ou que seja maior que meio, tá? Dívida bruta sobre patrimônio líquido. O critério análise da liquidez corrente, o que é liquidez corrente? Vamos voltar lá. Liquidez corrente é o ativo circulante da empresa dividido pelo seu passivo circulante. Ou seja, o que ela tem de recebíveis para os próximos 12 meses, né, em comparação ao que ela tem que pagar. A empresa tem que demonstrar capacidade de fazer frente, né, às despesas, né, aos passivos contratados, assumidos para os próximos 12 meses. Tá? Então, esse critério é muito importante, a liquidez corrente. Demonstra a capacidade da empresa de pagar seus compromissos de curto prazo. Dessa forma, nós colocamos ali a liquidez corrente, né, como um critério, né, que tem que ser maior do que 1. Nós queremos que a empresa, né, tenha uma capacidade vai receber mais do que ela tem a pagar. Portanto, se ela tem algum índice aqui não informado de liquidez corrente ou menor que 1, né, tem mais a pagar do que a receber, nós também não queremos. E depois, por último, né, os maiores ganhos acionistas, ou seja, o tempo que você vai demorar para receber seu investimento, nós queremos que seja menor que 15 anos, que é o PL, e o dividend yield, que são os proventos pagos pela empresa ao acionista, né, que a gente quer que seja maior que o CDB, mas ele também não é excludente. Então, nós colocamos em verde aqueles que são iguais ou maiores a 6, e em laranja os que são menores que 6, tá bom? E assim você tem essa planilha, você vai avaliar depois, né, todas elas, todas as empresas, e vai confirmar os nossos dados. Então aqui, ó, partindo para vou confirmar tudo agora aqui com vocês. Colocamos em verde todas aquelas que não tem nenhum vermelho, para poder selecionarmos e avaliarmos, qualificarmos as que nós temos interesse em compor a carteira. Bom, aqui você tem as empresas que você vai elencar para compor a sua carteira. E vai comprar essas empresas, né,
no timing apropriado. Nós vamos priorizar essas empresas conforme aquelas que pagam maior proventos e por fim, as que pagam menor proventos. Eu vou fazer isso agora. Bom, então, terminei aqui de montar, de organizar essa priorização. E aí conseguimos definir que a Vivit 3, está escrito errado aqui, Vivit 3, com 6,4 de dividend yield, né, e todos os parâmetros de acordo, exceto, né, o nosso PL, que está dando 17 anos, mas não é um fator impeditivo, inclusive é um dos menores PLs aqui na lista. Tá? Passa a ser a nossa primeira ação, a primeira prioridade. Aí na sequência nós temos aqui com o dividend yield de 3, né, uma empresa excelente, né? E na terceira prioridade, Ambev 3. Na quarta prioridade nós temos a Vale. Na quinta prioridade nós temos B3 SA3. Na sexta prioridade ficou CRFB3. Né? Na sétima prioridade, Sula 11. Em oitavo, Lojas Renner. E em nono, Usim 5. Essas são as empresas, né, que atendem aos critérios que nós estabelecemos. Então, você pode escolher outros critérios e montar uma lista que inclua, por exemplo, as ações do setor financeiro que não reportam, né, dívida, porque são empresas que oferecem crédito, né? Elas não reportam outros parâmetros que para nós são restritivos, então a gente não consegue classificá-las. Você pode, inclusive, montar uma carteirinha só de empresas como Itube 4 e TSA 4, empresas ótimas, mas para a nossa metodologia elas não vão compor a carteira, tá bom? Beleza. Aqui a gente encerra e vai para a tela final para o fechamento, tá bom? Bom, galera, fechando aqui o nosso vídeo de hoje, né? O que é que fica de mensagem? Nós temos que ter critérios, né? Tem que ser assim, nós temos que ser racionais. Se a gente for emocional, eu gosto muito dessa ação, todo mundo fala que aquela outra ação ali é ótima, a gente vai acabar cometendo erros. Se nós analisamos o fundamento e concluímos que para que aquele fundamento seja favorável a nós, tem que atingir um determinado valor, as empresas que não atingem esse valor ou que não registram nenhuma informação nesse critério, tem que ser eliminadas. Então agora, com essas 9 ações, nós vamos trabalhar ao longo de 2020. É possível revisar isso daí? Sim, claro. A cada trimestre é publicado um balanço. Nós vamos esperar todas as empresas fecharem seus balanços ali pelo mês de abril. E depois a gente vai refazer, né, essa análise fundamentalista e talvez até mudar a posição ou substituir um ativo por outro, até agregar outros ativos na nossa carteira, tá certo? Então, nós vamos começar comprando a que está em primeiro lugar e depois que nós fizermos a primeira entrada, só vamos comprar de novo essa ação quando ela der outro sinal. Agora, se eu tenho uma ação dando sinal de entrada agora, e a que está em primeiro lugar não está dando sinal de entrada pelo time de compra da análise técnica, a gente vai comprar aquela que deu time, tá certo? Mesmo que ela esteja lá em terceiro, quarto, quinto lugar. Ficou combinado assim? Beleza. Então, olha só, no próximo vídeo eu vou fazer uma análise técnica de cada uma dessas ações que nós selecionamos, as 9 ações da nossa carteira. Agora, fica com Deus, tenha uma boa semana. Vamos dar uma estudada nessas ações aí, tá bom? Um abraço. Me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças.